Olá, convidando vocês a me acompanhar em mais um unboxing. Desta vez, um produto adquirido na loja Simbólica, uma loja virtual que vende baralhos de oráculos e outros produtos de uma linha esotérica. Então, vamos ver o que esse daqui traz. Perfeito. É o Between Tarot. E vem mais um. Então, eu vou fazer o unboxing do Between Tarot e vou guardar esse unboxing aqui do Telema Lenormand para uma outra ocasião. Então vamos lá. O Between. Como vocês sabem, já há alguns anos vem saindo uma série que é o After, o Before Tarot, After Tarot, né? O antes, o depois, e agora sai aquele que diz ser o do meio, né? Entre uma situação e outra. Esses são os autores, naturalmente. A caixa é aquela caixa com ímã, bastante sólida, muito boa para conservar, que sempre dá a impressão que o baralho é muito grande, né? Mas na verdade é o livreto que vem dentro que ocupa o espaço. E vamos lá ver. A editora é a Los Carabeu, que é sempre uma qualidade gráfica muito boa. A pessoa pode até não gostar do tarô em si, como objeto de predição, de leitura, mas não há como discutir a qualidade do produto deles. Da caixa ao livro, das cartas, a parte de cuidado, de impressão, realmente eles são não imbatíveis, mas são excelentes. Caixa com ímã. Como eu disse, dentro da caixa, o baralho. E aqui nós temos o livro. O livro é ilustrado, colorido, né? E é bastante interessante. Desculpem o barulho, a interrupção. Bastante interessante. Deixa eu ver quantas páginas tem o livro. Algumas páginas para a gente anotar. De parte escrita mesmo, nós vamos encontrar 150 páginas falando sobre as cartas, a descrição das cartas. Então vamos lá. Uma carta de face, né? Uma carta de publicidade da empresa no final. Uma carta de abertura, como se fosse a capa de um livro, né? E nós temos o verso das cartas. O verso das cartas. E começamos, é claro, com a carta do louco. A carta do louco, do mago, da sacerdotisa, imperatriz,
o imperador, o hierofante. Reparem, né? O hierofante celebrando uma união dos amantes, e aqui nós estaríamos com os amantes. O carro, Vocês estão reparando que existe uma anotação nas laterais, né? Uma anotação nas laterais. Por exemplo, na carta dos amantes, na carta número 6, nós temos aqui escrito do lado esquerdo os amantes, do lado direito o carro, a sequência, né? O que viria depois. Então, aqui, o carro. O desenvolvimento dessa escolha, né, tá aqui na carta do carro, que vai se comunicar com a próxima carta, que ele mesmo já anuncia aqui, que é a força. A força, o autodomínio. E assim vai indo. O eremita, a roda da fortuna. Reparem que a roda da fortuna já traz a simbologia da próxima carta, que é a justiça. A justiça. E aqui nós vemos um grupo que provavelmente irá pendurar, praticar, né, a punição do pendurado. Pendurado, ligado à carta da morte. A morte ligada à carta da temperança, o anjo da temperança aqui. Isso sem dúvida, é o que justifica ele ser chamado de between, entre. Ele sempre é uma situação entre uma carta e a outra, né? Aqui nós temos a temperança. E qual é a próxima carta? É o demônio, o diabo, né? Então nós temos a serpente, a árvore do conhecimento, né? E vamos para o demônio, que vai estar ligado, vai estar numa situação entre a próxima carta. E assim a gente segue o baralho todo, sem dúvida alguma. Há todo um contexto dentro disso, né? Há uma maneira de se ver e de se fazer. Bastante interessante. Eu acho que especialmente para quem estuda, para quem pesquisa, para quem quer ter um olhar diferente sobre as cartas, né? Nada disso é o mais importante. O importante é assim como objeto. O importante é como nós utilizamos esse objeto. Não sei quantas pessoas utilizariam estas cartas, esse deck, numa leitura, num atendimento mesmo, né? Mas imagino que muitos poderão utilizá-la com bastante propriedade, bastante retorno, bom retorno, né? No sentido de cartas como meditação. Muito interessante.
Essa é a carta do mundo, né? E daí começam os naipes, né? Aqui o de copas, perdão, naipe de copas. E sempre linkando com a próxima carta. O 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de copas, pajem, cavaleiro, rainha e rei. Naipe de pentáculos ou de ouros, o tempo. O 2, o voto feminino. O 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Temos aqui o as de paus, o 2, 3 de paus, já linkando 3 de paus, indo em direção ao símbolo bastante conhecido devido ao desenho da Pamela Colman Smith, do 4 de paus. Né? No 4 de paus nós já estamos chegando no 5 de paus e seus conflitos. Temos aqui o 6, o 5 na verdade, o 6, que já mostra uma imagem que é muito mais próxima do 7. O 7 de paus está aqui, que é a ideia de velocidade, de imediatismo, de coisas acontecendo concomitantemente, já está na próxima carta. O 8, o 9 e o 10. Pajem, cavaleiro, rainha, rei. Reparem, a figura masculina não existe nessa representação. As de espadas. O 3 de espadas. Deixa eu ver, botar aqui no 2. O 2 de espadas, falando do coração ferido, né? Da partida do esposo ou amante, né? Para a guerra, o cumprimento do dever, né? Ou seja, a razão e a emoção.
o 3 de espadas, já falando do tempo de calma, de parada, de recuperação, de cura do 4. O 4 já mostrando uma imagem muito mais próxima do 5, uma imagem praticamente do 5, de acordo com, né, é um clone do Rider-Waite, sem dúvida alguma. O 5 mostrando o 6 de espadas, o barco que se afasta. O 6 de espadas trazendo a ideia do 7. O 7 trazendo do 8. O 9. E o 10. Pajem. Cavaleiro. Rainha. Rainha. Rei. Então, pessoal, esse é o Between Tarot. É claro que eu também estou conhecendo agora e tenho muito pouca informação a respeito para dar para vocês, ou praticamente nenhuma, né, sobre a ideia original, o que motivou, o que deixa de motivar, né, isso eu vou também descobrir lendo, né, e ele diz que é uma ponte, né, que conecta, é algo transicional, né, o intermediário, um caminho intermediário, ou mesmo uma fase entre dois elementos adjacentes, uma fase entre dois elementos adjacentes, ou duas atividades, ou duas condições, situações, né? Então, é interessante, sem dúvida alguma, é uma proposta diferenciada. Eu gosto muito quando o baralho exige da gente mais do que a gente ficar, aquilo que a gente sabe, ficar repetindo e só adquirir o baralho porque tem um colorido diferente, porque tem uma caixa nova ou qualquer coisa assim. Eu sempre digo, ninguém precisa mais do que um deck de cartas, um deck de cada sistema, né? Mas se você gosta, como eu, de colecionar, de guardar, se você gosta de imagens, isso daqui é uma galeria, como uma galeria de arte, né? Você veja bem do seu investimento, se você vai utilizar isso nas suas leituras, se você vai usar isso daqui para meditação, se você vai usar isso daqui para contemplação, se você vai usar isso daqui para estudo, né? Mesmo. Eu acho que isso é importante diante dos investimentos que são esses baralhos hoje em dia. Tá certo? Então agradeço a companhia de vocês e até um próximo unboxing.